serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Olha, essa palavra, ela é dirigida ao rei de Tiro, né? E a tipificação do rei de Tiro é Satanás, né? Que a palavra Satanás quer dizer adversário, inimigo. Aqui, essa palavra diz o seguinte, que Lúcifer era o querubim ungido, cheio de sabedoria. A sua descrição está no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, e no capítulo 28, que diz assim, aqui a palavra de Deus se referindo a Satanás, o arqui-inimigo, mas ele não era inimigo, o nome dele era Lúcifer, e ele foi o primeiro ministro do céu. Deus o criou para ser perfeito. Olha, filho do homem, né? Capítulo 28, verso 12 do livro de Ezequiel, filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor. Aqui é o Senhor falando, e essa passagem, isso aqui, acontece antes da criação do homem. Então nós pegamos a palavra de Deus e nós achamos que o início foi com Adão, mas não foi com Adão, não é? Aqui Lúcifer, não é? Ele e os anjos, eles foram criados antes do homem, e aqui Deus fala a respeito de Lúcifer, do primeiro-ministro. Olha quem ele era. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha bem, esse é o inimigo, o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, olha bem, né? Adão estava no Éden, né? No jardim de Deus, mas Lúcifer já estava lá antes. E de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, olha bem, ele foi o mais premiado, não? Foi o mais premiado na criação. Todas as honras foram dadas a ele. Tu eras querubim da guarda ungido. Olha bem, querubim da guarda. Querubim é a mais alta hierarquia de anjos. Então, ele era o mais alto grau, o ungido. E te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha, tinha todos os privilégios. Ele, na verdade, ele também regia o coral de anjos, né? A música foi criada através disso, né? Ele regia, ele fazia as músicas, os louvores de Deus, era encarregado disso também. E perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Olha bem, ele era perfeito em todos os caminhos dele, cheio de sabedoria, de perfeição, de formosura, tinha o melhor lugar de honra, né? Perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Olha bem, ele tinha todos os privilégios de Deus, ele era o cabeça dos anjos de Deus, ele controlava tudo,
né? Ele era o primeiro-ministro. O primeiro-ministro foi criado com todo o requinte, né? Ocupava o melhor lugar no céu. Na multiplicação do teu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Então Deus o destituiu, e te farei perecer. É uma sentença de Deus contra Lúcifer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras, eu vou te fazer perecer. Olha bem, Deus cria um ser com toda a perfeição, formosura, dá a ele o lugar de honra, dá a ele a melhor posição, ele tem tudo no céu, né? Todos os privilégios, ele é o primeiro-ministro, ele é a maior hierarquia de anjos, controlava os anjos, o louvor de Deus, era o primeiro-ministro. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ele se achou muito belo, né? Então o coração dele se elevou. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Olha bem, a sabedoria foi corrompida por causa do esplendor dele. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas, sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Olha bem, essa é a sentença de Deus, né, contra aquele que é o sinete da perfeição e de sabedoria, cheio de formosura, que tinha todos os privilégios no céu. E nesse capítulo 14 do livro de Isaías, a referência à palavra de Deus aí, a partir do verso 12, é o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha bem, ele se corrompeu, ele debilitava as nações, enfraquecia as nações. E ele fala, como caíste do céu, quer dizer, da melhor posição que Deus o havia colocado, ele caiu de lá, quer dizer, Deus o destituiu. Acima das estrelas de Deus exaltarei, dizias, né? Acima das estrelas do céu exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí, ele cheio de soberba, de orgulho, né? Ele se corrompeu o seu coração e ele deixou de ser aquele perfeito diante de Deus e ele foi lançado por terra, né? Ele foi destituído do seu lugar. E aqui vem outra palavra: contudo serás precipitado para o reino dos mortos. Olha bem, Deus não criou ninguém, nem anjos, nem homens, para ser morto, para morrer, né? Mas aqui Deus dá uma sentença, né? Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, esse é o destino daquele que era o maioral no céu, daquele que era o primeiro-ministro, não é? Porque ele tinha tudo no céu, ele só não tinha uma coisa,
adoração. Porque a adoração é algo que é exclusivo para Deus. E ele queria a adoração para ele, queria ser adorado, queria que os anjos o adorassem. Por isso que ele diz: eu subirei acima das mais altas nuvens, no monte da congregação me assentarei, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Então, ele é o ápice da soberba, do orgulho. Então, ele, tendo tudo com Deus, ele quis ser semelhante ao Altíssimo, na verdade igual ao Altíssimo. Ele queria ter o privilégio de ser adorado. Foi por isso que ele chega a Jesus e mostra para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Lucas verso 4, mostra para Jesus a glória dos reinos desse mundo e fala: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Ele queria adoração. E Jesus responde ele com a palavra: está escrito, só ao Senhor adorarás. Então, e na abordagem que ele faz com Jesus, nós vemos aqui que nós estamos tratando de uma personalidade, de alguém que tem vontade própria. Satanás tem vontade própria, Então, ele fala e ele ouve, e ele conversa, ele discute, ele argumenta. Então ele vem argumentar com Jesus. Esse é aquele que está reservado para o reino dos mortos, e ele vem abordar Jesus. E Jesus, de jejum, teve fome, e falou: se tu és filho de Deus. Ele usa de astúcia, ele usa de sutilezas, porque como ele foi destituído do céu, ele não tem mais volta no céu, ele não tem mais lugar, ele vai ser precipitado no reino dos mortos. Então, como ele não tem mais lugar, o ministério dele então passou a ser o quê? O que ele disse então? Ele falou assim: já que eu não tenho mais lugar no céu com Deus, os meus privilégios foram tirados, agora eu vou destruir toda a sua criação, ó Deus, eu vou destruir ela, e eu vou mostrar para todos que o Senhor não é tão perfeito como o Senhor diz que o Senhor é. Então, é o que diz a palavra: um abismo puxa outro abismo. Ele se elevou do seu coração, foi corrompido pela sua formosura, A sabedoria dele então foi atrapalhada, ela foi corrompida, Ela deixou de ser a sabedoria de edificação, de obras, de princípios de Deus, e passou a ser corrompida, porque tem a sabedoria de Deus e a sabedoria do diabo, se é que possa dizer assim, a grosso modo. Então a sabedoria dele foi corrompida, e ele passou a usar tudo isso, todo o poder que ele recebeu, ele passou a usar contra Deus. Ele é o arqui-inimigo de Deus, porque Deus o destruiu, mas com justiça e com razão, ele se elevou, Deus, o que Deus faz? Ele abate os soberbos e dá graça aos humildes. Então aqui Satanás, quer dizer, agora o seu nome é Satanás, a palavra de Deus diz, quer dizer inimigo, é uma palavra grega que quer dizer adversário, quer dizer inimigo. E aí ele passou a ser inimigo, de toda a criação de Deus. Então o que Deus faz? Deus então, ele se abaixa, amolda o homem com a sua mão do barro da terra, da própria terra, e como quem diz, você, essa terra
Essa terra eu tirei da terra, e essa terra eu vou dar a ela o meu espírito. Soprou o espírito, né, o sopro de Deus, aquele homem formado ali do pó da terra, pelas mãos de Deus, mas estava inerte, mas Deus assopra o espírito nele, e ele se levanta e se torna o quê? Alma vivente. Quer dizer, com volição, com vontade, com entendimento, né? E Deus deu a ele livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? E para que o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o direito de escolha, o direito de escolher, né? A quem adorar, a quem servir, a quem seguir, de quem ouvir, a quem ouvir, né? Foi o que Pedro falou para Jesus, né? Quando o discurso de Jesus ficou muito difícil de entender, eles começaram a largar Jesus, deixar Jesus. E Jesus pergunta para os discípulos, né, ali perto: para vocês também querem ir? Querem ir? E Pedro responde para ele: para quem iremos? Né? Não é para onde iremos, mas para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, a volta com o arqui-inimigo de Deus, né? Deus então cria o homem, dá a ele uma personalidade, dá a ele o seu espírito, né? E coloca também para guardar. Como Deus o destituiu, Satanás deu ao homem para guardar no seu jardim, cuidar das suas coisas, e deu o governo da terra ao homem. Só que Satanás, na sua astúcia, ele precisa de um corpo para ele usar, então ele usa uma serpente, né? E ele vai lá na sua conversa e fala com Eva, fala a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que árvore é essa? É que o homem passou a julgar o que é bom pelos seus próprios entendimentos, corrompido também, porque decaiu da graça de Deus. Ele foi corrompido também por influência de Satanás, e ele passou a querer ser igual a Deus também. Diz lá, não é? Você vai ser igual a ele, né? Satanás o induziu, e eles então pecaram, e Deus os expulsou do Éden, também do Éden. Então tivemos duas quedas: a queda de Satanás e a queda do homem. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus deu ao homem então o direito de escolher. Você pode escolher a quem você quer adorar. Você quer adorar a mim, ou você quer adorar a Satanás? Você quer servir a mim, ou você quer servir a Satanás? Você quer ouvir as minhas palavras, ou você quer ouvir os conselhos de Satanás? O homem lá no Éden ouviu o conselho de Satanás e fala para ele: se você comer, você não vai morrer. Mas o homem come e morre, né? Aceita a proposta de Satanás, né? E morre espiritualmente. Então o homem ficou morto nos seus pecados e delitos, e toda a natureza humana foi corrompida, então, de forma que aí Satanás passou a então olhar para o homem, para destruir o homem. Quando o homem se corrompe, Deus tinha dado ao homem um posto de autoridade na terra. Então, quando isso acontece, a queda do homem, Satanás então tirou o homem do trono e colocou no trono de governo, assentou-se no trono de governo. Por isso que Jesus falou: o príncipe desse século está julgado. Chama ele de príncipe desse século, porque ele enganou o homem, corrompeu o homem, tirou o homem da sua posição de governar a terra e usurpou o trono. Ele rouba o trono. E Deus então, né, dando ao homem o direito de escolher, ele
que fez ele? Ele então quer o homem de volta para si. Então há uma, se posso dizer, há uma disputa, né? Deus quer o homem para ele, né? Satanás também quer o homem para ele, só que Deus quer para a vida, né? Satanás quer para a morte, porque o destino de Satanás é no reino dos mortos, serás lançado no reino dos mortos. E ele então usa todos os artifícios, todas as suas astúcias, a sua sabedoria, a sua inteligência, né? Para que então ferir a Deus, maculando a criação de Deus, corrompendo o coração do homem, né? E usa de estratégias de toda a natureza para desviar Deus o homem de Deus, para enganar o homem. A Bíblia diz que ele é o enganador, ele é o embusteiro, né? Então ele usa religiões, ele usa todas as formas de contato que as pessoas querem com Deus. Ele entra no meio e ele corrompe, ele quer uma adoração, ele provoca uma adoração adulterada, não é aquela, ele desvia tudo. Para começar, ele desvia, ele não quer que o homem conheça aquele, né, o Salvador, que é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio resgatar a humanidade para Deus. Foi isso que ele fez. Há uma humanidade decaída, né, corrompida por engano do diabo. Então o trabalho de Jesus foi resgatar, trazer, gerar filhos para Deus, porque antes os homens são criaturas de Deus, mas depois de Jesus, aqueles que o aceitam se tornam filhos de Deus. Então o homem pode escolher se ele quer ficar com Jesus, aceitar Jesus como Senhor, entrar para a família de Deus, servir a Deus, ouvir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, ou entrar na lábia, né, nas mentiras de Satanás. Foi o que Jesus falou, ele é mentiroso, pai da mentira, e ele não se firma na verdade. Olha bem, e Jesus é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim disse Jesus. E então, o homem, nesse meio, ele pode escolher. Só que Satanás, ele usa de astúcia para enganar a humanidade, para que a humanidade não conheça ao Salvador, a Jesus Cristo, para que não conheçam a palavra de Deus, para que não conheçam a sentença de Deus contra o próprio Satanás e o fim de Satanás, e para todos aqueles que o seguem, que o seguirem, vão ter o mesmo destino, serão levados, serão precipitados para o reino dos mortos. Olha aí, mas o homem morre, mas ele não passa, os salvos em Jesus Cristo não passam pela segunda morte, eles não vão ser precipitados no reino dos mortos, no Seol. A Bíblia fala inferno, que é o lixo, é a lixeira, é aquilo que não serviu. Lá em Israel tem um vale lá do Quinon, né? Que ali queimava os lixos, queimava os corpos dos assassinos, dos corruptos que eram condenados, ficava ali queimando. Era o vale dos mortos, onde se queimava. É uma tipificação do inferno. Quer dizer, o destino de Satanás é o inferno, e aqui chamado reino dos mortos. Ele vai ser precipitado, ele vai perecer, e ele usa as estratagemas inimagináveis para arrastar uma multidão com ele.
embora as pessoas se dizem querer seguir a Deus, mas ele consegue fazer uma corrupção de tal forma que a pessoa se convence que está seguindo a Deus, mas na verdade está seguindo a Satanás. É uma adoração corrompida, né? E nós vemos a olhos vistos o trabalho de Satanás desviando os olhos da humanidade de Jesus. Primeiro se opõe à palavra de Deus, não crê na palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma sentença contra Satanás. Ela é uma sentença. Então aqui está o finalzinho da sentença: você vai ser precipitado no reino dos mortos. E o que mais? Todos os seus seguidores, todos aqueles que adorarem a ti, todos aqueles que você corrompeu, todos aqueles que desprezaram a verdade de Deus, desprezaram a verdade de Deus e deram ouvidos a ensinos de demônios. Por que demônios? Porque Satanás, na sua queda, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos de Deus para acompanhar ele. Ele fez um sindicato paralelo, ele fez um reino paralelo e convenceu 1/3 dos anjos para com ele. Houve um racha no céu por causa disso, né? Tamanha a sua soberba, e ele já sabendo do seu lugar, ele já sabia do seu lugar no reino dos mortos. Então ele quer arrastar toda a humanidade para o reino dos mortos. Ele fala, pensei que havia só 3 reinos: o reino do homem, o reino de Deus e o reino de Satanás. Aqui tem o reino dos mortos, onde perece tudo, né? Então ele é conhecedor da palavra. Satanás é conhecedor da palavra, ele sabe a palavra de Deus em todas as línguas e de cor. E ele, ao abordar Jesus, ele, lá no capítulo 4 do livro de Mateus, né, a hora que Jesus responde com a palavra, fala: está escrito, nem só de pão viverá o homem, de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Ele fala assim: também está escrito, né? Também está escrito. Leva ele num pináculo do templo e fala: tira-te lá embaixo, porque está escrito que os anjos vão te amparar nas suas mãos, né? E ele então, Jesus então, fala: também está escrito, né? Quer dizer, ele argumenta com a palavra também, né? Por isso há diversidades de religiões, diversidades de entendimento, mas nós devemos ficar distrito ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é manso e cavalheiro, né? Qualquer resistência que você apresentar a ele se afasta, né? Então, qual é a saída, né? A saída para os que são de Deus, né? Os que querem Deus, porque a palavra diz que o Senhor escreverá a sua palavra nos seus corações e terão um só coração, é o que diz, né? Ao povo que crê na palavra de Deus, na verdade de Deus, que tiveram os olhos abertos para a corrupção de Satanás, aos enganos dele, à mentira dele, e preferiram seguir a verdade, seguir a Jesus Cristo, seguir ao Evangelho, seguir as Escrituras. E para esses que servem as Escrituras, que creem nas Escrituras, que creem em Jesus Cristo, olha o que Deus fala em Ezequiel capítulo 11: dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém, dentro neles. Tirarei da sua carne o coração de pedra
e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O que Deus está falando? Ele fala que Ele escreveu na tábua dos corações daqueles que creem no Senhor, naqueles que receberam a verdade de Deus, naqueles que temem o Senhor, né? Escreverei, né? Dar-lhes-ei um só coração. Não tem margem para degradação em argumentos. É seguir a palavra pelo Espírito Santo, que é manso e cavalheiro, que ensina, que nos ensina. Quando nós nos submetemos a Ele, né, Ele nos ensina, e Ele não vai levar nós a diversidades de entendimentos, não. Ele vai dar um só coração, né? Espírito novo, porém dentro neles. Quer dizer, uma mudança radical no coração do homem, na mente do coração do homem. Tirarei da sua carne o coração de pedra. Aquele coração de pedra, aquele que é insensível, aquele que fica resistente, né? É resistente à palavra, é resistente ao Senhor. E não é só a palavra, porque a palavra mata, mas o Espírito que edifica. É pelo Espírito Santo, é pelo Espírito. Por isso, as palavras que vos tenho dito são Espírito, são vida. Comunhão com o Espírito Santo. Ele vai instruir na reta verdade. Ele vai instruir qual Deus que você deve servir e como você deve andar, proceder na vida. É o manual da vida. Então, o coração de pedra, ele tem que ser removido. E Deus tem essa promessa para remover de nós o nosso coração de pedra, o coração endurecido da humanidade. E lhes darei coração de carne, quer dizer, sensível, temente, né? Para que andem nos meus estatutos. Só um coração temente pode andar nos estatutos de Deus. E a respeito do coração de pedra, a Bíblia diz o seguinte, que a minha palavra é fogo, martelo que esmiuça a penha. Quer dizer, por isso há a pregação do Evangelho, por isso há a pregação, para quê? Para que os corações endurecidos sejam esmiuçados, quebrados, não é? Para que recebam um novo coração, temente, sensível, e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu lhes serei seu Deus. Então, as pessoas falam de misericórdia de Deus. Qual é a misericórdia de Deus? Deus deixou a vida e a bênção para nós. E deu a nós o livre-arbítrio para escolher a quem nós queremos adorar, a quem nós queremos servir. E nós já sabemos o destino de Satanás. E o ministério dele, ele é o ministério da morte, ele é o doutor da morte. Ele vai ser o chefe maior no reino dos mortos. Mas para Jesus é o reino da vida, mostrando que a importância, a grandeza da salvação. Olha bem, é dessa morte que Jesus veio para te livrar, veio para nos livrar, veio para nos tirar foi isso que Jesus fez. E Jesus operou justiça a nosso favor, para que aqueles que creem no Senhor, não por obras, mas por graça, nada que nós fazemos
nós agradamos a Deus, podemos agradar a Deus. A única coisa que agrada a Deus é a fé no Filho de Deus, é a fé em Jesus Cristo. Nem méritos nenhum há em nós, mas Ele obrou justiça, Ele pagou o título da dívida que era contra nós. Que título da dívida que era essa? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Satanás então tinha essa acusação. Falou assim: quando eu transgredi, o Senhor me mandou para o reino dos mortos, onde deu sentença contra mim, me destituiu. Agora o homem também pecou, o lugar dele também tem que ser essa morte. Por isso que Jesus veio e falou: não, eu me dou no lugar deles, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, eu os compro com o meu sangue, eles são propriedade minha, e nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se é Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Foi isso que Jesus falou: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quer dizer, há um peso de condenação sobre o homem, de julgamento sobre o homem, há um peso de ataques de Satanás, mentindo, matando, roubando, né? Adulterando tudo. Mas Jesus é o Senhor da vida. Segui a Ele. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Que descanso é esse? Você não tem que lutar mais com suas forças. Não tem que lutar mais com suas forças. Deus trabalha para você, deixe Deus trabalhar para você. Olha a imensa obra que Ele já fez, e você creu no Evangelho, você creu no Filho de Deus. Essa é a única diferença. Essa é o que é marcante na nossa vida, de crer em Jesus Cristo. E não somente crer, porque o diabo também crê. Ele crê e treme. Então nós cremos e o aceitamos como Senhor das nossas vidas. Aceitamos como Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor da vida. E tudo se faz pela palavra. A palavra é de Deus. Não vai cair nem um ai, nem um tio da lei, até que tudo se cumpra. Então o reino dos mortos está reservado para Satanás e todos os seus seguidores. Os seguidores dele são os conscientes e os inconscientes. Né? Os inconscientes. Porque achando que estão servindo a Deus, não estão. Eles estão enganados. Por isso a pregação do Evangelho. Por isso o Evangelho vem e abre os olhos dos cegos. Abre os olhos dos cegos. Né? Então, pessoas pedem muito, né? Coisas. Pedem coisas. Mas você não precisa se preocupar com coisas. Você tem que colocar um alvo em Deus. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Mas são palavras jogadas. Não. Tudo que você falar, Ele está anotando. Ele faz os desejos do coração do homem. Se o seu desejo, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda reta e plana por amor do seu nome. Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, abre os meus olhos para que eu veja claramente. Quebranta o meu coração. Não, Davi orava assim: Senhor, livra-me a minha alma da soberba. Quer dizer, para não ser igual ao Satanás. Livra a minha alma da soberba, para que eu não venha pecar contra ti. Põe guardas aos portais da minha boca, controla a minha língua.
para que eu não venha pecar contra ti. Jesus é o Senhor da vida. A palavra de Deus vai se cumprir. E aquele que tinha todos os privilégios, vai ser precipitado no reino dos mortos. E todos aqueles que desprezarem a palavra de Deus, que não fizeram uma aliança com Jesus Cristo, aceitando Ele como Senhor. O que é ter Jesus como Senhor? É ter a sua palavra. Aqueles que me amam, amam as minhas palavras, e as guardam, e as praticam. Amar a Deus, eu amo a Deus, mas você ama a palavra de Deus? Aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Glória a Deus. Que o Senhor tire os nossos corações de pedra e nos dê um coração de carne, nos dê um só coração, em nome de Jesus. Seja livre, receba o Evangelho, creia no Senhor Jesus e o aceite como Senhor da sua vida, e tenha a vida transformada. O Senhor tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne, e tudo para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.